Bem, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Muito obrigada por terem retornado e prestigiar mais uma palestra, a segunda palestra da tarde sobre onomástica, enriquecendo mais ainda esse evento. E, desde já, bom, eu sou a professora Carmen Rodrigues, da Universidade Federal do Pará, e aproveito desde já para parabenizar os organizadores do primeiro Interonoma, professor Eduardo Amaral, professora Márcia Seide e a professora Gabriele Reis. Parabéns, esse evento que, desde o início, desde a manhã, vocês perceberam, um evento riquíssimo, muitos conhecimentos, a primeira mesa redonda sobre antroponímia que tivemos pela manhã. Foi um leque assim, muito rico de conhecimentos sobre a antroponímia, e agora à tarde sobre a toponímia. E a professora Carileila Andrade vai dar prosseguimento a essas atividades agora no período da tarde. E parabenizo também, desde já, todos os estudantes, aqueles que colaboraram, outras pessoas que estão aqui colaborando com o evento e, enfim, trabalhando muito. Estamos vendo que vai ser um evento muito produtivo, uma semana de muitos conhecimentos sobre antroponímia e toponímia. Está sendo maravilhoso para todos nós, para mim, que praticamente me sinto uma iniciante na área, para nossos alunos, que estão aqui todos, e todos os pesquisadores. Então, vai ser muito bom, eu estou, desde já, adorando. É uma grande oportunidade para todos nós, como já foi mencionado aqui. Bem, mas iniciando. E é uma satisfação moderar essa palestra da professora Carileila Andrade, que eu a conheci já faz um tempinho, professora, você nem lembra, talvez, lá na UFPA, numa palestra sua, falando de toponímia também, quando eu comecei a me interessar pela toponímia, porque a minha área, na verdade, alguns já sabem, eu sou da área de línguas indígenas, e depois decidi estudar a toponímia de origem indígena e comecei a me interessar pela toponímia, enfim, não só de origem indígena. Então, é uma satisfação. E, recentemente, estivemos uma banca, que foi uma ex-aluna minha do mestrado, e concluiu o doutorado recentemente sobre a toponímia paraense, sendo orientada pela professora Carileila Andrade. Terminou a tese agora recentemente, e eu tive a satisfação também de participar da banca. Muito obrigada. Obrigada a você, Carileila, pelas suas contribuições, sempre. A professora Carileila dos Santos Andrade possui graduação em Letras pela Universidade Estadual do Tocantins, mestrado em Linguística pela Universidade de São Paulo e doutorado em Linguística também pela Universidade de São Paulo. É professora titular da Universidade Federal do Tocantins e atua nos cursos de pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Tocantins, no programa de pós-graduação em Linguística e Literatura da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Tem experiência na área de linguística e antropologia linguística, com ênfase em etnotoponímia, toponímia, léxico, interdisciplinaridade, ensino e educação. Professora Carileila, fique à vontade. Obrigada. A fala é sua. Muito obrigada. Muito obrigada, Carmen. Eu inicio parabenizando em nome do professor Eduardo e toda a equipe, porque é uma equipe grande, é uma equipe que, com certeza, tem professores, tem estudantes da pós, tem estudantes da graduação, e nós que já organizamos eventos, não é fácil, Não é fácil. E esse evento, particularmente, eu já disse para o Eduardo algumas vezes, que ele está muitíssimo bem organizado,
tem um zelo, e é muito bom quando nós chegamos em um evento, você é bem recebido e você olha para alguns detalhes que você identifica e percebe que houve um carinho todo especial para que aquele evento se concretizasse. Então, parabéns, Eduardo, e toda a equipe que esteve com você e vai continuar até sexta-feira, não é? E a programação está muito boa. Exatamente. E eu fico feliz por reunir, nesse momento, estarmos reunidos aqui, não só com pesquisadores, estudantes da pós-graduação, da graduação, de vários estados, e também do exterior, do México, temos também, quem mais? Da Ásia? Singapura. Isso. Então, nós temos pesquisadores de vários lugares do mundo e participando desse momento que nós aguardamos que seja o primeiro, do segundo, do terceiro, e assim a gente possa ir a Singapura, não é? Quem sabe? Vamos a Singapura, não é? Isso. Eu gostaria de iniciar dizendo que a minha fala, ela vem um pouco no sentido de repensar, é muito mais uma reflexão que eu trago. Já vou iniciar dizendo que eu não tenho resposta, sobretudo quando eu comecei a preparar a apresentação, que o Eduardo fez o convite, e a minha prática mesmo é toponímia, ensino, gosto de toponímia indígena, gosto de trabalhar com toponímias com povos tradicionais, temos aqui estudantes que trabalham com toponímia e povos tradicionais, e, para mim, é um prazer, porque é a área que eu gosto, é a área que eu sinto muita proximidade. E também Libras, embora eu não tenha, né, essa língua, não conheça na prática, junto com a Alexandre, com a Liliane, acaba que nós vamos criando um grupo, porque é muito bom, é muito gratificante saber que os trabalhos em toponímia, cada vez mais, eles estão se espalhando. E eu me lembro que, quando eu comecei a fazer toponímia, lá em 2002, eu e a professora Vicentina, em vários eventos que nós estivemos, era assim, 5 pessoas, às vezes ela ia dar o minicurso, tinha 3 pessoas, não é? E eu me lembro que, uma vez que nós fomos à Federal da Grande Dourados, acho que é assim, ela ficou entusiasmada, isso era lá em 2004, 2005, e tinha lá um número de pessoas interessadas em fazer toponímia. Ou seja, quando a gente olha essa sala e vê essa quantidade de pessoas, e eu fui buscar em algumas bases os trabalhos de toponímia, nós percebemos como há um interesse pelos estudos onomásticos, tanto da antroponímia quanto da toponímia. E aí eu pensei, bom, então vamos pensar os estudos toponímicos, ensino e o uso da tecnologia em tempos de IA generativo. Já inicio dizendo, não tenho resposta, porque nós vamos agora fazer alguns questionamentos, e eu começo com uma base mais teórica para a gente pensar exatamente o que é essa disciplina que é interdisciplinar. Eu acho que isso também nos dá uma garantia de que é uma área que é considerada uma disciplina de uma ciência, mas que ela é, por natureza, interdisciplinar. Então, é como se a gente tivesse uma parte que, dentro dessa parte, tem várias partes. Então, eu gosto também muito da área da educação, trabalho com licenciatura, então eu não posso deixar de falar desse lugar que é a minha experiência de vida, que é com a licenciatura. Eu formo professores, e isso é o meu foco, e é nisso que eu trabalho. Então, é formação de professores. E, quando a gente trabalha com formação de professores e trabalha, né, de uma certa forma, toponímia e ensino, toponímia com povos tradicionais, isso envolve também uma área que também eu tenho um respeito muito grande, que é a memória. Nós trabalhamos, quando se trabalha com a toponímia e populações tradicionais, seja ribeirinhos, populações quilombolas, seja comunidade indígena, escola, nós temos que ter o respeito, porque não tem como você não fazer pesquisa de campo. E pesquisa de campo é observação, que é a metodologia, o marco da antropologia, que é a observação participante. E a Carmen está aqui e sabe muito bem que isso não é fácil.
né? É algo muito complexo fazer etnografia, né? E hoje, mais com os tempos, é mais difícil ainda fazer etnografia. E aí eu trouxe aqui para a gente começar a pensar 2 slides, nós vamos pensar um pouquinho do ponto de vista da ciência, né? Então, eu coloco aí de que a interdisciplinaridade no contexto das metodologias ativas e IA. O que significa isso? Nesse mundo de hoje, que basta a gente fazer o prompt adequado, porque também precisamos saber como fazer o prompt, como pedir para que a IA faça aquilo que nós queremos. Então, qualquer coisa que você pedir, ela vai te dar alguma coisa ali. Se é bom, se é ruim, se é verdade, se é fake, depende do prompt, você vai ter o resultado. E também, para a toponímia, também. Se você pedir para ela um verbete toponímico, vai aparecer lá. E cabe a gente o quê? Eu acho que essa é a nossa reflexão. Então, a transição da disciplinaridade, do conhecimento em caixas separadas, e aqui eu trouxe essa imagem aqui para dizer que, quando eu comecei a trabalhar, era muito mais numa perspectiva multidisciplinar ou pluridisciplinar, em que você tem as caixas, mas que você não tem uma interação coordenada, você tem uma interação. Então, quando a gente pensa na disciplinaridade, eu estou pensando numa caixinha. Quando você pensa em multidisciplinaridade, eu estou pensando em várias caixinhas em que há uma coordenação, mas não tem interação. Já na interdisciplina, não. A palavra inter já diz, olha, está entremeado ali. Então, quando eu penso na interdisciplina, eu preciso pensar que ali há um diálogo, uma interação entre as disciplinas. E aqui eu coloquei como se fosse assim o topônimo, né? Ele está ali, né? Meio que tentando um diálogo com outras áreas do conhecimento. E aí vale a pena pensar que quando nós, né, eu trouxe aqui algumas imagens, algumas figuras que representa muito esse nosso pensar sobre a toponímia, né? E eu penso que um dos maiores desafios nossos hoje, principalmente para quem trabalha com ciência, nós trabalhamos com ciência, é esse fazer interdisciplinar, para além da transdisciplinaridade, que é algo muito complicado de se conseguir, que é exatamente o diálogo que se estabelece a partir de um determinado tema, de um determinado foco, de um determinado aspecto. Não tem mais como a gente pegar e fazer um recorte. Não tem mais, porque as tecnologias estão aí, as pessoas estão em volta dessa tecnologia, e não tem como mais a gente voltar, né? Então, para falar sobre ensino e toponímia, eu preciso falar em metodologias ativas. E o que é metodologias ativas? Nada mais é do que o aluno passa a ser o protagonista. Não é mais o professor, é o aluno. Então, quando eu comecei a trabalhar toponímia, e foi a partir de um texto do professor Alexandre, lá em 2007, porque, para eu entrar no curso de pós-graduação da UFT, eu fui obrigada a pensar o ensino, porque o programa chamava Programa Ensino de Língua e Literatura. E o coordenador, na época, disse, se você não pegar esse negócio de toponímia e colocar o ensino, você está fora. Falei, bom, então eu preciso pensar nisso. Procurei e achei o texto do Alexandre, não o conhecia ainda, e comecei a me debruçar naquilo, né? E, quando eu olho para o início, eu percebo que essa ideia de toponímia, naquela época, ela era mais pluridisciplinar. Você tem uma coordenação, mas não tem um diálogo ali entre as áreas. Então, a gente se pautava nos parâmetros curriculares, em alguns documentos, muito mais nos parâmetros curriculares, né? E aí vem algo que é fundamental, praticamente toda a nossa formação, com exceção de uns alunos mais novos aqui, com menos de 30, não é? Mas os que estão mais ali para os 50 para cima, nós somos de uma geração, de um paradigma cartesiano. Nós aprendemos a trabalhar em caixinhas.
Então, nós somos de uma geração cartesiana, né? De um paradigma cartesiano. E, para a gente sair dessa caixinha, é um desafio completo para a gente. Então, é como se a gente pegasse o todo e fosse partindo, né? Você vai partindo. Você não sabe como é que junta mais. Uma coisa que eu acho muito interessante é o verbo analisar. O verbo analisar nada mais é do que você pegar um todo e dividir isso em partes, analisando para, ao final, você reorganizar essas caixinhas e apresentar ali um resultado dessa análise. Mas você precisou dividir aquilo para você, de uma certa forma, se organizar e organizar o pensamento. E aí, novamente, eu acho que estava falando hoje com a Célia e também com a Gabriela, que é a grande crise que eu entendo assim, a grande crise das ciências das humanidades, né? Então, quando a gente fala em ciência, é um pouco dessa dificuldade em saber como lidar com tudo isso. Diferente das ciências agrárias, que eles estão interessados no sêmen da vaca e quantos mais eles vão produzir. É na soja, quanto mais eles vão produzir. Então, para eles, a produção de um artigo de ontem vale muito mais do que produzir um artigo, sei lá, 6 meses atrás, 1 mês atrás. Já é uma informação velha, né? Então, dessa forma, quando a gente pensa nas ciências humanas, as coisas estão acontecendo tão rapidamente que, às vezes, a gente não sabe exatamente, eu estou falando por mim, às vezes eu não sei como é que, em que lugar é que eu vou me assentar e eu vou ter firmeza, porque parece que não tem mais como você se sentir firme, se sentir, né? E é um pouco do que Bauman fala, né? Esse estado líquido que nós estamos vivendo, que a gente não sabe exatamente se vai afogar, se vai, né? Porque o sólido já não está ali muito ao seu dispor. Então, as informações, elas são muito fluidas, né? Então, não tem como você saber se uma informação hoje ela é verdadeira ou é falsa. Às vezes, você fica em dúvida, né? E assim também a gente trabalha com pesquisas, com gente, né? Com pessoas, com dados, e também nós temos que ter esse cuidado, né? Que dados são esses? De onde saem esses dados? Enfim. Então, eu entendo que, hoje, as ciências das humanidades ela passa por uma crise, né? Mas isso é uma outra discussão. Então, aqui, eu acho que, para pensar a disciplinaridade, a interdisciplinaridade, é exatamente essa figura. Todas as imagens eu gerei do Gemini e também do Perplexity, né? Para a gente pensar, né? Eu pedi lá um paradigma da simplicidade e da complexidade. A da simplicidade é justamente essa perspectiva em que a gente analisa as caixinhas. E, quando eu analiso as caixinhas, eu gostei do que o Eduardo falou hoje, qual é a relevância disso? Qual é o impacto disso? Nós somos professores de universidades, os nossos estudantes atuam e fazem os seus cursos na universidade pública, estadual, federal, e qual é o retorno das nossas pesquisas para a comunidade? Eu acho que essa reflexão a gente precisa fazer cada vez mais, né? E aí, por quê? Porque aí vem o pensamento complexo, que eu acho que essa é uma das crises que as humanidades passam hoje, que é exatamente isso, né, de pensar. Passei a vida inteira fazendo as minhas pesquisas na minha salinha, nas minhas planilhas, isso e aquilo, e aí, o que eu vou fazer disso? Qual o impacto disso no mundo real, na sociedade real? E o que a CAPES quer hoje, quando a gente olha o item 3 de avaliação da CAPES, é impacto. É impacto, gente. Nós temos que provar que o que fazemos gera impacto, seja um impacto social, econômico, político, educacional, social, e tem que ter relevância, porque, de uma certa forma, o governo quer saber o que nós estamos fazendo, né? Então, aí vem o pensamento complexo, que é exatamente isso. Você tem o todo pela parte, a parte pelo todo. Isso é algo que vai se encaixando, né? Bom, aí, novamente, essa discussão sobre disciplina e interdisciplina, não é? Eu trouxe aqui, bem didático, aqui tinha química e aqui química orgânica, tá? E eu coloquei onomástica e toponímia e antroponímia.
Então, a natureza, o método, a abrangência. Então, se a gente pensa, por exemplo, onomástica e a disciplina, ou as disciplinas, né? Não deixa de ser ciência, mas você está, digamos, de uma certa forma, se apropriando de uma parte para você estudar. Então, aquilo é o que a gente chama de disciplina. Isso, nas ciências, isso é muito comum. Na matemática, na química, na física, você tem a ciência e você tem as disciplinas ali que convergem para o todo. E você estuda as partes para o todo, né? Então, acho que isso a gente não precisa ter dúvida. Uma coisa interessante para a gente pensar é exatamente, já que nós estamos aqui discutindo muito mais o observatório, a onomástica, eu entrei na base de dados da CAPES, tá? Vamos embora ver se vai aqui, e eu digitei algumas palavras-chave. A internet é devagarzinho, é a tecnologia que não funciona, tá? E olha que eu passei um tempão preparando a atividade. Então, vamos escrever aqui toponímia, Libras, toponímia Libras. Se a gente coloca toponímia e Libras, vai sair um número. Se eu coloco toponímia Libras, então é interessante observar, na hora que você vai fazer esse levantamento bibliométrico, que é uma metodologia, a bibliometria, você tem que saber e vai brincando para ver até que ponto você vai coletar os dados ou não. Se eu coloco toponímia Libras, né, e aqui você tem, aqui, 2021, foi isso que eu estava falando com o Alexandre. A toponímia, ela vai, digamos, dar um upgrade a partir de 2010. 2010, 2015. Toponímia em Libras é a partir de 2019, a partir de 2019. Em 2023, a toponímia ela dá um boom muito forte. Na verdade, assim, ó, pós-pandemia. Então, isso também é um dado muito interessante. Então, se eu coloco toponímia, Libras e ensino, eu vou ter também 4, porque ele vai refinando ali a depender dos seus objetivos. Pronto. Vamos ver se volta ou voltou. Então, o que eu levantei? Onomástica 174, toponímia 304, e você pode ir brincando. Onomástica, toponímia, onomástica, antroponímia, antroponímia, isso. Você pode ir brincando e você vai levantando os dados. Tá? E aí eu coloquei algumas, para vocês terem uma ideia. Então, toponímia e metodologias ativas, toponímia e tecnologia, toponímia e IA, toponímia e ensino, toponímia crítica, e aí eu fui fazendo esse levantamento para a gente ter uma ideia do quanto nós produzimos. E a pergunta é, nós produzimos o quê? Com que impacto? Né? Qual é o impacto disso? Qual é o impacto de todos essas teses e dissertações que foram produzidas na sociedade? Eu acho que é algo que a gente precisa conversar. Bom, aí aqui eu trago 3 imagens, né, que foram produzidas pelo Alexandre ali em 2022. A de 2022, aqui essa. Eu gosto muito da outra, no sentido, né, ali aqui já fazendo, tá? O Alexandre é amigo, então ele não vai ficar triste e deprimido, né? Não, ele não vai ficar. Exatamente, aquela ali parece um holograma, né? Você vai fazendo todas as... Aquilo ali, eu diria que, de fato, é o que nós pensamos, nós pensamos como a ideia de disruptiva e também de uma interdisciplinaridade em que você conecta. Né? Se a gente pensar nesse ponto de vista, a figura 2 aqui, ela é menos, ou seja, a gente precisaria ter algo que conectasse computação, história, linguística, para que, de fato, houvesse essa ligação. É fácil? Não, não é fácil. Isso é muito difícil de fazer. É muito bonito na prática. Interdisciplinaridade é um nome muito bonito, mas o exercício da interdisciplinaridade ele é muito exigente. Tá? Bom, e aí vem a outra também nesse contexto ali, né, para a gente ir pensando como é que se dá isso. Bom, e como é que fica a tal da IA generativa no nosso dia a dia? Né? Parece que vai resolver todos os nossos problemas. E não é tão assim. Mas, dependendo, é. E como é que é o uso da IA generativa
para as ciências do léxico? Alguém já trabalha com a IA e as ciências do léxico? Seja na perspectiva da lexicologia, terminologia, lexicologia, toponímia. Eu não tinha pensado nisso. Quando o Eduardo foi falando, e eu fui ali pensando, e aí, como é que é? Tem alguma coisa? Né? E a IA generativa é o nosso dia a dia. Quem é que nunca usou o ChatGPT, o Gemini, o Copilot aqui? Isso quer dizer que ninguém nunca usou? Todo mundo já usou? Quem é que já usou? Levanta a mão. A gente usa, né? Quem é que nunca usou a IA? Nunca usou a IA. Beleza. Então, veja bem, praticamente toda a sala já usou a IA. Tá? Quer queira, quer não queira, em algum momento, não tem como a gente falar, não vou usar. Pode ser que até agora você não use, mas em algum momento vai usar? Não sei. É uma escolha, porque a gente faz escolhas. De qualquer forma, é algo que está à nossa disposição, os nossos estudantes têm acesso, eles usam. Se você pedir qualquer coisa, eles vão te entregar. Não são eles que fizeram, mas eles colocam lá no ChatGPT e vai sair pronto. Né? E a gente, às vezes, não sabe o que fazer com isso. Bom, então, a IA faz mapas, gráficos, tabelas, imagens, áudios, aplicativos de tradução automática. Agora, a gente não precisa ir para o FISC, nem para o CCA, né? Aprende tudo na IA, né? Com um monte de robozinhos. Planos de ensino, projetos, metodologias ativas, produções de textos, gêneros textuais, literários. Se você pedir para a IA escrever uma dissertação, vai escrever a dissertação. Né? Basta você dar o prompt adequado. Vai sair. E eu quero uma tese de 150 páginas. Ela vai te entregar uma tese de 150 páginas. Né? A questão é, enfim, faz tudo. A IA faz tudo. E a gente, como é que fica? Né? Bom, aí, aqui eu trouxe só para a gente ter uma ideia, né? Eu trouxe aqui que eu descobri... Vocês conhecem a Maritaka IA? Maritaka IA é uma IA... para quem é professor, é muito interessante aqui. E eu descobri o Gemini, a Maritaka. A Maritaka é uma IA generativa que foi produzida, ela foi criada por alunos da Unicamp. É muito boa, gente, a IA Maritaka. Então, vocês também, além do ChatGPT, Gemini, Copilot e DeepSeek, você tem também a Maritaka. Por que eu estou falando isso? Porque eu fui lá acessar para a gente ver o que essa IA tem feito e como é que a gente pode fazer uso ou não fazer uso, que eu acho que essa é a discussão que eu trago para cá, é muito mais um debate, é muito mais um questionamento, né, de como trabalhar toponímia em tempos acelerados de IA generativa na escola. Por que eu trouxe isso? Porque quando eu comecei a trabalhar a IA, trabalhar a toponímia, era aquilo que você precisava pensar, a atividade, que você começava a pensar nos objetivos, preparar o plano, né? Preparar as oficinas. Então, você dividia aquilo em aulas, estabelecia as estratégias, o plano é a avaliação, não é? Os textos que você iria trabalhar. Aí, agora, eu já trouxe pronto, tá? O prompt já veio pronto, para facilitar a nossa... Tá? Bom, peça ao Gemini. Então, vamos esperar aqui. Eu estabeleci alguns prompts para a educação básica e até mesmo a graduação. Olá, Carileila. Bom, então, vemos aqui. Eu coloquei tudo esses tópicos aqui, tá? E eu gostaria de começar aqui, toponímia na graduação. Então, o que eu fui fazendo? Né? Então, o prompt era criar
um plano de ensino para trabalhar toponímia crítica na graduação de letras com foco na toponímia paralela. Soltei, tá? Toponímia crítica, paralela, tal. E ele foi dizendo, olha, este é um excelente desafio e uma disciplina de enorme potencial para o curso de letras, pois situa a língua em seu nexo mais fundamental, a inscrição do poder e da identidade do espaço, que é um dos objetivos da toponímia crítica, né? Ela bebe das relações de poder, das ideologias e das questões que envolvem território, né? É isso, a toponímia crítica. E aí vem mais. Aí vem o plano, tá? Tudo definido, até o código semestre. Gente, sim, né? Vem carga horária, vem a ementa, os objetivos específicos, conteúdo programático, vem até os autores com os quais eu posso trabalhar, Pechet, né? Foucault, até o nome de né, que é a disputa por nomes de ruas, Borba Gato. Depois vem a unidade 2, conceituando a toponímia paralela. Celina nem vai precisar mais, está conceituando aqui, né, já está tudo pronto. Né? Analisando, e assim vai. Tá? Aqui tem a avaliação, a bibliografia. Né? Bom, não satisfeito, eu falei, bom, e agora toponímia tocantinense? Criar uma atividade para identificar e analisar os nomes de lugares indígenas no estado de Tocantins, tendo em vista a matriz de recomposição. O que é a matriz de recomposição? É um documento que a Secretaria de Educação produziu para que as escolas, pós-pandemia, seguissem aquela matriz, onde, nesta matriz, está definidas as competências, as habilidades, os objetos de avaliação e os descritores. Eu falei, não vai saber matriz de recomposição, né? Não, sabe sim a matriz de recomposição, sabe tudo. Gente, deu até o descritor 3, 4, descritor 1. Falei, não vou confiar, eu vou lá na matriz de recomposição. Olhei a matriz de recomposição, esses os descritores. Então, não está mentindo. E materiais, texto de apoios, né? Falei, bom, então agora eu quero outra coisa. A pergunta é, o que a gente vai fazer com isso? Criar um plano de aula em 4 etapas para o primeiro ano do ensino médio. O plano tem por objetivo o estudo dos nomes de lugares, com foco na interdisciplinaridade com as disciplinas de língua portuguesa, geografia, história e sociologia. E aí, está tudo pronto aqui. Tá? Até as aulas. Bom, depois eu falei, bom, então se já tem o plano de ensino, vamos então agora levantar, pesquisar o nome das escolas. E aí, aqui é outro, o Chat Maritaca. Gente, o Chat Maritaca é ótimo, tá? É uma IA que é brasileira, pela Unicamp, não é? Então, vocês podem também usar a Maritaca, que é muito legal. Tá? E a Maritaca é de graça, vocês não precisam pagar. Tá? Aqui foi estudos onomásticos, como trabalhar os estudos onomásticos dentro da sala de aula do 9º ano, então, te dá tudo. E aí, tem aqui o Perplexity. Não, desculpa. Deixa eu ver se é aqui que tem. O Perplexity é outra IA. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem alguma novidade. Aqui eu pedi criar um verbete para o topônimo Tocantins. E aí veio o Tocantins, foi me dando aí algumas definições, algumas informações e definições. Tá? Aí eu falei, não, eu quero refinar mais ainda. Incluir etimologia detalhada do topônimo Tocantins. Ele foi... Tem alguns equívocos, tá? Tem alguns equívocos. Mas aí eu redefini mais ainda. Criar um verbete para o topônimo Tocantins contendo a classe, definição, etimologia e exemplo.
mas a IA não sabe o que é classe gramatical. Eu tinha que escrever classe gramatical. Então, ele disse que a classe é o topônimo hidrográfico e político-administrativo. Falei, bom, então, vamos lá. Criar um verbete para o topônimo Tocantins contendo a classe gramatical, definição, etimologia, exemplo. E ele foi me dando. Aí, agora, falei, agora mais. Fornecer um verbete formal em estilo enciclopédico para publicação. E foi aparecendo. Tá? Bom, e aí, se eu quisesse mais, eu ia... Tá? Depois, aqui, que é a questão dos mapas como fontes primárias da toponímia. E hoje a gente tem outras possibilidades. E aí... Espera aí... que vem o Google My Maps. Não sei se vocês conhecem o Google My Maps. Você cria o mapa. Você pode criar o mapa, você pode criar polígonos. Né? Aqui eu fiz o exercício, por exemplo, de criar um polígono com os topônimos na região sudeste do Tocantins, de motivação religiosa. Então, ele vai te dando os lugares e você vai podendo inserir os... como é que ele chama agora? Esqueci. Situando. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei camadas ali, as camadas, sem título, coloquei toponímia e religião no sudeste do Tocantins, coloquei ali as camadas, então, eu identifiquei, essa região é a região sudeste, se a gente colocar... É porque a internet está devagar, tá? Desculpa aí, mas a internet está devagar. Não vamos brincar, não vamos forçar muito. Tá? Então, essa região é a região do estado do Tocantins, faz divisa aqui, isso aqui já é a divisa com o estado de Goiás, aqui já vem a divisa com a Bahia, e aqui é a região do Sudeste. A região do Sudeste é uma região que foi povoada a partir de 1750, é uma região aurífera naquela época, e é uma região que tem muitos topônimos de motivação religiosa. Natividade, Bom Jesus, Chapada da Natividade, então, cidades históricas. E aí eu fui inserindo, para facilitar, eu aproveitei o Google Earth, que também é uma base de dados bem interessante para trabalhar toponímia, porque você tem 3D e tem 2D, então você pode identificar e fazer definir uma região, você pode definir essa região. Então, deixe-me só fechar aqui para ver se vai ficando melhorzinho. Então, aqui foi um outro exercício. Isso aqui eu estou pensando em interdisciplinaridade com professores, fazendo um trabalho com professores de língua portuguesa, ou com geografia, ou com história, ou até mesmo o professor de língua portuguesa, ele pode fazer um trabalho interdisciplinar sem necessariamente precisar do professor. Trabalhar interdisciplinaridade não quer dizer que você precisa conversar com todo mundo, não é? Principalmente em uma época em que a gente pouco gosta de conversar às vezes, né? Então, do tipo, principalmente na universidade, nas escolas, a gente tem algumas confusões, não é? Então, não precisa conversar com o coleguinha, você pode fazer o trabalho, né? Bom, e aqui é 3D, não é? Então, aqui fica mais interessante, porque fica 3D. E aqui, o que eu fiz? Eu aproveitei o Google My Maps, e aí eu projetei aqui um estudo mais hierotoponímico, né? Que a gente poderia fazer esse levantamento de ágil e também topônimos, e pensando exatamente nesse polígono. Por que o polígono? Exatamente porque ele contempla uma região que foi colonizada ali 1750, 1800, né? Era uma região muito, muito rica em ouro. Mas foi um boom aurífero muito forte, em um curto tempo, e depois foram embora e a cidade permaneceu ali solitariamente.
Então, são cidades. Então, aqui é só para a gente pensar de que, para além dos mapas tradicionais com os quais nós trabalhamos, nós temos outras possibilidades também, sobretudo quando a gente vai para a escola, né? No lugar de você abrir o mapa, você pode brincar com o mapa, com a cartografia. E aqui você também tem como produzir o seu próprio mapa, que é no Google Maps. Você pode produzir o seu próprio mapa, você pode recortar o seu próprio mapa de uma área, por exemplo, que você deseja. Isso é na escola. Uma outra coisa que nós temos ao nosso dispor para trabalhar na escola é também... desculpa. Vamos ver, espera aí. Aqui. Pronto. Também a base de dados do IBGE, que é o IBGE Cidades. Os professores da geografia, eles têm um conhecimento fantástico da base de dados. Pronto, agora. Parece que não gostou, né? Bloqueio de aplicação web. Não foi, né? Vamos embora ver se vai. Pronto, foi. Então, conversando com o professor de geografia, ele disse, não, você só sabe o básico. Falei, que bom, né? Sabendo o básico, já estou satisfeita. Imagine mais informações. Então, não, professora, tem muito mais coisas, né? Deixa eu falar aqui com a senhora. E também depois a gente ficou de conversar sobre isso. A base de dados do IBGE, de IBGE Cidades, ele tem uma quantidade gigantesca de informações, né? Então, eu posso vir aqui, coletar por estado, né? No meu caso, é o Tocantins. Então, eu posso entrar aqui. Dentro do estado do Tocantins, eu vou selecionar aqui os municípios. E eu vou para um município, que daqui a pouco eu vou falar com vocês, que é o município de... Espera aí, desculpa. Tocantins, selecionar o local, estado, Tocantins. Tocantins. Deixa eu ver aqui, municípios. Deixa eu colocar aqui, Tocantina. Tocantina. Por que eu escolhi Tocantina? Tocantina é o município que tem o maior número de indígenas declarados. Esse município tem em torno de 4.000 indígenas, mais de 100 aldeias e tem um número altíssimo de escolas. E eu trabalho nas escolas indígenas também, tanto na educação fundamental, primeira fase, segunda fase, quanto no ensino médio, que chama CEMIX. E aí, se a gente for comparar, aqui fica, né, a cidadezinha, fica aqui, né? Essa cidade ela tem um número muito alto. E para a escola, a gente tem todas as informações aqui que o professor pode utilizar, desde dados da população, dados sobre educação, saúde, território, e também vem mapas. E aqui eu tenho, porque ele está bem devagar, mas tem um mapa do território de Tocantina, e nesse mapa tem situado as aldeias. Então, dá para fazer um trabalho muito interessante, sobretudo em uma região em que há um preconceito altíssimo com os indígenas. Então, as crianças elas são menosprezadas, é uma cidade que tem um número alto de indígenas e o número de indígenas é maior do que não indígenas. Então, a questão de preconceito é muito forte. Alcoolismo, doenças sexuais, estupro, né, de crianças e jovens, consumo de drogas é altíssimo, isso tudo entre a população indígena, né? E aqui tem a história, né, do município, que está devagar. Então, aqui eu tenho a história, em alguns momentos eu tenho até mesmo a motivação. Tocantins é um nome tupi, Tocantins, tupi, ele tem duas bases, não é? E a gente tem aí o S, que dá a ideia, né, Tocantins, que você tem o S aí, a inserção de um morfema gramatical. Mas ele é um topônimo de origem tupi.
Bom, uma outra coisa que eu queria trazer é esse banco de dados aqui, que eu falei até para a Márcia, que também é muito interessante, quem trabalha com escolas. Vamos ver. Para as pessoas que trabalham com escolas, querem estudar os nomes de escolas, você tem essa base de dados que é do governo federal. Aqui você pode entrar, fazer uma busca e identificar quais são as escolas dos municípios, de todos os municípios do Brasil. Então, aqui você pode selecionar a escola, se ela é federal, se ela é federal, estadual, municipal, privada, pública, se elas são rurais e urbanas. Então, eu tenho uma aluna que fez sobre as escolas municipais de Palmas. E, na época, a gente não sabia dessa referência, e ela teve que ir escola por escola na Secretaria de Educação para poder levantar os dados. E hoje está muito mais prático, né? Então, aqui a gente tem os endereços, tudo. Fantástico esse banco de dados aqui. Agora, mais fantástico ainda, que é outro dado para a gente trabalhar, é esse catálogo de escolas. Desculpa. É esse catálogo de escolas em que eu fiz o trabalho, que agora eu vou falar para vocês da experiência. Semana passada eu estava no CEMIX, que é o Centro de Ensino Médio Xerente Auran. Aqui. Então, essa base de dados é do INEP. E o que eu tenho aqui? Justamente porque eu trabalho com nomes de escolas. Então, aqui eu posso colocar norte. Deixa eu ver se saiu aqui. Não, aqui não são indígenas. Aqui. Tocantins. Município, eu quero Tocantinha, aquele que eu falei para vocês. Aqui eu quero as que estão ativas. Aqui eu quero só rural. A localização aqui eu quero em terra indígena. Eu posso área remanescente quilombola, área de assentamento. Então, para mim, que trabalho com populações tradicionais, é perfeito isso aqui. E aí, eu venho aqui e aplico. E aqui eu tenho o nome de todas as escolas indígenas do município, que são várias, cada um nas suas aldeias, não é? Então, Brejo Comprido, essa daqui eu estava lá semana passada, né? Essas escolas, nós fizemos um trabalho com professores indígenas. Eu trabalho na licenciatura intercultural com português instrumental com os alunos indígenas. E nós fomos... tem um tempo comunidade, então tem um tempo na universidade, tem um tempo na comunidade. E nós fomos para o tempo comunidade, e lá nós fizemos um trabalho com eles com foco na educação, e uma das perguntas era, na sua aldeia tem escola? Né? Se tem, qual é o nome? Tem posto de saúde? Porque eu estava trabalhando, a toponímia não era o meu objetivo. Eu acho que isso é importante. A toponímia, quando a gente trabalha na escola, ela não pode ser o objetivo geral, porque você não tem... nas orientações, você não tem o tópico toponímia. Agora, como é que você pode, eu acho que esse também é o grande desafio na toponímia ensino. Você não pode chegar lá e falar assim, hoje eu vou dar uma aula de toponímia. A coordenadora vai perguntar, de onde que você tirou isso? Né? Onde é que está escrito que você tem que dar toponímia? Né? Então, como trabalhar. E, às vezes, eu vejo trabalhos em que o foco é a toponímia. E, sinceramente, não pode ser, porque na escola não funciona assim. Né? Na escola, eles recebem a matriz de recomposição. E, na matriz de recomposição, você tem que identificar se eu quero trabalhar, como é que eu vou trabalhar? Em que conteúdo eu vou aplicar isso? Tá? E aí eu pensei, bom, eu tenho que fazer o português instrumental, como é que eu vou trabalhar? Quero saber como é que essas escolas são nomeadas. Vai lá, tal.
Então, eu estava trabalhando junto com o professor de Libras. Então, nós pegamos uma atividade, nós trabalhamos língua portuguesa, aquém, que é como eles se autodenominam, e também Libras. Então, nós perguntamos, fizemos uma reflexão sobre a educação a partir de um texto publicado por uma diretora indígena, e aí, lá no meio, nós perguntamos, tem escola? Tem. Como é que é o nome? E aí eles foram escrevendo em português, em aquém, e o professor de Libras foi orientando eles a criar o sinal, não é criar o sinal, a fazer a tradução, é isso? A fazer a tradução do português para Libras, porque eles produziram um pequeno parágrafo a respeito da escola. E aí, o que nós identificamos? Que lá eu tenho todo o material e eu ainda não fiz a pesquisa ainda, né? Os nomes das escolas, esses nomes aqui que vocês estão vendo, praticamente quase todos são nomes de pessoas mais velhas, o ancião ou a anciã. E a nomeação, geralmente, quase sempre, é em respeito ao ancião, ao mais velho, né? Ou então é o cacique, mas é sempre um nome próprio atribuído a uma pessoa que tem um respeito maior na comunidade. Tá? E aí, às vezes, eu perguntava, sim, mas tem alguma tradução? E ele, às vezes, me olhava e falava assim, mas para que você quer tradução? Tem que ter tradução? Tem algum significado? E ele, mas não tem significado. É esse o nome, né? Então, é uma cultura diferente, que você precisa, olha, não precisa insistir, porque não tem o significado. É um nome, né? E aí eu fui perguntar, como é que vocês nomeiam as pessoas? Né? São poucas mulheres e muitos homens. É uma cultura patrilinear. E essa cultura patrilinear, a nomeação é sempre do pai. E se refere ao clã. Então, são 2 clãs. Então, é o pai do clã é que nomeia o filho. Tá? E se separar, fica tudo com o marido, não fica ninguém com a mulher. Né? Não picotar o sutiã lá e está tudo certo. Tá? E a gente não pode dar muita conversa, não. Você não pode chegar lá dizendo, vamos, mulherada. Não é assim, porque senão você, né, volta para casa. Bom, mais uma coisa, estou terminando, 17, vou estar terminando. O que a gente faz com tudo isso? Eu acho que essa é a minha angústia. Né? O que a gente faz com tudo isso? Tá? Se os planos, vem tudo pronto. O que eu faço com tudo isso? Né? Quer dizer, a gente não precisa pensar mais? Não, não é possível. Né? Então, com a IA, o professor continua essencial? Sim, eu acredito, sim, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que a nossa crise como, pelo menos é a minha crise, não sei a de vocês, mas a minha, eu estou em crise. Não é? O quê? Como fazer? O que acontece agora? Diferente para essa meninada que não tem dúvida. Eles não têm dúvida. Quem tem dúvida, sou eu que tenho dúvida. Eles não, para eles está tudo certo. Né? Mediador do conhecimento, eu acho que esse é um dos nossos papéis. Se a metodologia ativa, o papel o aluno é o protagonista, quem sou eu, então, nesse papel? Eu acho que esse também é um desafio. Eu sempre fui o protagonista. Eu estudei para ser o protagonista. E agora estão me dizendo que eu não sou o protagonista. Como assim? E eu vou ser o quê nisso? Né? Eu acho que essa é a minha angústia. Orientador crítico do uso da tecnologia. Como se a minha filha de 16 anos, ela sabe tudo, eu não sei nada, ainda diz que eu sou vintage, né? Qualquer coisa ela diz, você é muito vintage, mãe. Né? E eu me sinto uma vintage. Né? Então, também a gente precisa se atualizar e dá uma angústia. Né? O que é? Como é que fazer isso? Responsável pelo olhar humano e empático. Né? E o aluno tem olhar humano e empático em relação a nós?
né, como professores, que viemos de um paradigma cartesiano mais conservador, e agora a gente trabalha dizendo que não, que você não é o protagonista. Gente, isso não é fácil. Não vem dizer que é fácil, porque não é fácil. Aqui é o CEMIX, o ARAM, e aqui, para a gente já ir finalizando, eu trouxe para vocês uma atividade, já até mostrei para a Márcia, em que eu fiz sem IA, tá? E demorou, sabe? Demorou alguns dias eu preparar essa atividade. Depois eu descobri que ela podia ser feita assim, né? 10 segundos. Né? Mas eu demorei. Eu usei o Padlet, né, para trabalhar essa atividade. Foi uma oficina. A pergunta norteadora do projeto de letramento. Eu trabalhei projetos de letramentos. E aí era uma pergunta. O que os nomes das ruas do nosso bairro têm a nos dizer? E aí eu preparei isso com muito carinho. Demorei um tanto para poder fazer isso, né? E foi muito legal a atividade, mas agora eu descobri que não precisa de muita coisa, né? Bom, e aí eu tive que olhar todos os documentos, BNCC. Por quê? Porque quando vamos trabalhar toponímia na escola, eu preciso saber qual é a habilidade, qual é o descritor, que competência que eu estou trabalhando e o conteúdo. Porque o professor é cobrado disso. Então, não posso chegar lá, sinto muito, mas não posso chegar lá querendo trabalhar toponímia. Porque a coordenadora vai me dar uma catracada. E a diretora vai dizer, o que é isso? O que você está fazendo? Né? Então, eu preciso estar muito ciente do meu papel como professora. Então, aqui, a atividade de metodologia ativa, eu utilizei rotações por estações. Então, você cria grupos, é bem legal, você cria grupos, e é como se o conhecimento fosse se interagindo com os grupos. Então, ele é bem circular mesmo. Você faz uma parte, ele faz outra parte, tal, e você vai trocando. Na verdade, os alunos é que vão trocando de lugar. Então, você faz 4 grupos, 4 mesas, né? E aí os alunos vão trocando de lugar. Eu trabalhei algumas estações, então, tinha 4 estações, eu ia trabalhando essas estações. Né? Deixa eu ver aqui se fica mais fácil. Tá. Aí eu fui explicando o que cada estação ela vai, como vai ser trabalhada. Então, aqui, o que será feito na primeira aula, segunda aula, terceira, quarta. Então, eles teriam que procurar no site do IBGE, no Google Maps. Eles teriam lugares para fazer essas buscas. Qual que é o papel do aluno, o papel do professor, os recursos, duração das aulas, e tinham também produtos que eles deveriam apresentar. Então, era compilação, eles iriam utilizar também o Padlet. Então, notícias a serem veiculadas nas redes sociais. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que procurar notícias, porque eu estava trabalhando o gênero notícia. Então, eles procuraram notícias sobre mudança de nomes. Tá? Então, eles foram procurar. E eles perceberam que tinha muitos nomes que estavam sendo mudados, e eles identificaram, principalmente no Maranhão. Quem é do Maranhão? Tem uma turma. Maranhão e Tocantins. Pensa em estados que gostam de trocar nome de município, né? Entra o político, não, agora não vai se chamar, né, sei lá, Açailândia. Não, eu não gosto desse nome. Vai se chamar Imperatriz. Imperatriz não vai ser Açailândia, vai ser Balsas. Então, é uma condição, geralmente, de estados norte e nordeste. Não sei se no sul e sudeste isso acontece, mas essa reportagem é de Porto Alegre. Foi aí que eu pensei, não é só no Maranhão e no Tocantins, né? Tem outros lugares. E eles foram identificando que isso é algo muito comum no Brasil. E quais são as consequências quando se vai mudando o nome? Como é que isso mexe com a identidade do local, a identidade das pessoas, a memória social das pessoas, a memória coletiva das pessoas? Né? E aí me pautei no documento curricular, que chama DCT. Eles tinham que ir lá no Google Earth para poder identificar o nome da rua,
Então, eles identificavam a rua, o local, tudo mais. Né? E aí, como é que será a proposta? Eu fui fazendo tudo isso, trabalhando com eles, e eu utilizei bastante isso tudo para trabalhar o gênero notícia. E essa aula foi dividida em várias partes. Tudo isso para dizer que aqui eu não usei a inteligência artificial. Então, me demandou tempo. Foi criativo? Foi, porque eu aprendi para trabalhar no Padlet, que eu não sabia. Né? Então, serviu para alguma coisa. Então, é uma atividade que tenha objetivos claros, utilizando a metodologia ativa, utilizando sites de buscas diferentes, como o Google Earth, como o Google Maps, para eles trabalharem e saberem a importância dos nomes de lugares, a importância do bairro, a importância da praça, a importância daquele nome para a escola. Ele não foi dado aleatoriamente. Tá? Bom, e aí a gente descobre muita coisa que é como... E teve uma aluna que disse uma coisa muito interessante. Ele disse, professora, como os políticos gostam de mudar os nomes. Né? Esse nome é da irmã do vereador tal. Essa rua é a irmã, a filha, a tia do deputado tal. Então, você vai ali ativando neles uma consciência política, social, de como esses nomes têm uma força, aí entra a toponímia crítica, que é exatamente as relações de poder ideológicas e de território, dentro do espaço geográfico. Tá? Que eu acho que isso é importante. Bom, aí vem algo que eu também gostei de me apropriar, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, que é letramento de futuro. Né? É também uma discussão que a Unesco vem apontando muito fortemente desde 2008, que é como nós, cientistas, devemos pensar no futuro. Se nós estamos vivendo esse presente, o que queremos, como queremos viver o tempo futuro dos estudos onomásticos. Né? Como é que nós vamos pensar? E aí, para a gente pensar, e eu acho que esse observatório ele é necessário, para a gente pensar, por exemplo, como serão os estudos onomásticos daqui 5, 10 anos, a partir das nossas decisões. Então, as nossas decisões tomadas hoje, amanhã, na nossa assembleia, e nas outras assembleias que virão, poderão definir os rumos dos estudos onomásticos. Então, tomar decisões mais ou menos coesas para que, de fato, a gente possa caminhar. Né? Então, essa capacitação desenvolvida pela Unesco é considerada uma das mais importantes do século XXI. Então, ela está muito voltada a ferramentas e metodologias proativas sobre o que está por vir. Então, se a gente olha para os estudos onomásticos toponímicos num curto espaço de tempo, porque 20 anos é muito pouco, não é muito, não é? Como é que nós tivemos mudanças e transformações? Tomada de decisão estratégica, promoção de inovação, construção de resiliência. Isso é fundamental. Então, diante da IA generativa, diante das mudanças, como conviver? Como conviver? Não sei, tá? Bom, sugestões para pensarmos juntos. A IA tem nos afetado enquanto pesquisadores, pesquisadoras das ciências do léxico? Acho que a gente pode se perguntar. De que forma? Eu já respondi dizendo que sim, tá? Porque a mim me afeta. O que podemos fazer para agregar as novas tecnologias e a IA nas nossas investigações científicas? Qual a relevância de nossas pesquisas no contexto de mudança da sociedade local, regional, nacional e internacional? Então, quando eu ouço a professora Carmen, nossa, em Salamanca está se estudando, se faz isso, a estratégia é essa, a metodologia é essa, e esse é o momento da gente pensar, né? Quer dizer, pensamos a mesma discussão de toponímia, antroponímia, mas com facetas diferentes, com metodologias diferentes.
E eu acho que a outra grande pergunta que a gente tem que se fazer, e todos vocês que estão fazendo mestrado e doutorado, para além da relevância, qual é o impacto? Tá? Não se esqueça que, de alguma forma, o governo está bancando as suas pesquisas, né? E também paga o nosso salário. Qual o impacto real de nossas pesquisas no campo educacional, social, cultural e político-econômico no país? Talvez essa seja uma das nossas crises. Tá? Porque as ciências exatas, ciências da natureza, ciências agrárias, da saúde, eles não têm dúvida. Porque eles querem ganhar dinheiro. Tá? E a gente ganha pouco dinheiro. Né? Aliás, o meu site, o site do Sistop, está parado porque não tem dinheiro para poder manter ele. Né? Bom, a última vamos refletir, e aqui está o QR Code para vocês acessarem, depois eu deixo a apresentação, já está aqui. Né? E foi um pouco disso que eu pensei para que a gente pudesse, agora, começar a discutir se é que vocês também se sentem afetados, a dificuldade em lidar com tudo isso que nós estamos vivendo. Tá? É isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Carileira. Foi maravilhoso. Assim, você trouxe para a gente assim, um pouco da angústia, né? E a nossa angústia também, como lidar com a inteligência artificial. E trazendo isso para a questão do ensino, né? Com toponímia. Mas o que é muito interessante, que eu achei assim, muito bacana, é porque você trouxe várias possibilidades, apesar de, né? Da tecnologia, da IA, várias possibilidades. Como a gente pode aproveitar dessa tecnologia para explorar essa toponímia no ensino? E que os alunos, você falou dessa questão da mudança de nomes, a própria nomeação, às vezes, um primeiro nome, como é que é, né? Aí a questão política, né? Essa reflexão crítica que a gente pode trazer para a escola. E aí você falou uma coisa, os alunos não estão pensando. Na verdade, eles pensam muito quando a gente estimula esse pensamento. Né? E aí, ainda assim, eu acho que tudo que você mostrou é muito interessante, porque nos faz refletir muito. Você mostrou muitas estratégias. Na verdade, como lidar com isso? Né? É um desafio, mas a gente pode pensar, como você mostrou aqui, estratégias. Como é que a gente pode trazer isso, então, para a toponímia para o ensino, pensando nessas várias possibilidades, né? Então, muito interessante. E aí, pensando, né, na inteligência artificial, porque traz as coisas mais ou menos prontas para a gente, né? Mas, na verdade, é assim, as pesquisas têm que continuar. Isso. Porque, senão a IA não vai para frente. É a partir de tudo, pode ser que eu esteja falando uma bobagem, mas é a partir dessas pesquisas, desses estudos, que ela consegue mostrar isso para a gente. Sim, sim. A partir de tudo que já foi feito. E se parar aí, para também. Não, concordo, né? Concordo. Então, é isso. Eu acho que, de qualquer forma, né, dá uma angústia, mas a gente sabe que a IA realmente não faz tudo. Não tem como, não é? E a gente consegue, assim, você falou, dissertações que podem ser elaboradas, teses, mas quando você lê o trabalho, a gente consegue saber que aquilo não é de um aluno. Não, a gente consegue saber. Tem algumas coisas assim no texto que vai denunciando, né? Vai denunciando. Espera lá, mas tem alguma coisa estranha. Chega um momento que parece que as informações ou elas ficam repetitivas. Eu não sei, é a gente que lida muito com texto, né? Lê muito texto dos alunos e trabalhos já publicados, você percebe. O que eu acho que é a autoria. Não é? O grande desafio hoje é a autoria. Isso eu acho que é assim. Você tem todas as tecnologias ao seu dispor, mas um texto com autoria não tem como uma IA produzir um texto com autoria, entende? Então, para quem está escrevendo, para quem está... Pode usar IA? Sim, eu acho que não tem problema usar. Né? Agora, como usar? Como citar? Né? Eu acho que isso é importante. Então, todas as imagens aqui, elas foram produzidas pela IA.
todas as imagens. Eu ia pedindo e ali ia refinando, não é? Agora, nós não podemos deixar de ter a nossa autoria, porque senão a gente entra num vazio, né? Entra num vazio intelectual. Mas eu penso que é um desafio, sim, desafio da gente, né? E aí, agora, nós ainda temos um tempo, podemos abrir para as perguntas, tá? Fiquem à vontade, acho que são várias perguntas. Vai ser muito bom. Bom, professor Alexandre. Boa tarde. Carileiro, obrigado pela palestra linda, sempre trazendo temas motivadores, instigantes. Na verdade, eu não tenho nenhuma pergunta, né? Mas, na verdade, um comentário. Eu acho que a chegada da IA em sala de aula, durante muito tempo, fui professor de educação básica. E a sensação que eu tinha quando eu estava na sala de aula da educação básica é que eu estava sempre correndo, estava na maratona, tentando acompanhar o que o mundo lá fora estava fazendo, e parece que quanto mais eu corria, mais a coisa ia para frente. Então, eu cheguei na sala de aula num momento em que estava naquele momento de mudança de sai gramática, entra o texto. Então, estava todo mundo correndo atrás, como é que faz isso? Depois, num determinado momento, chega a internet. Então, o professor ficou desesperado. O que é que se faz agora com a internet? Que o aluno não quer mais ler. Com um clique, ele tem toda aquela pesquisa que a gente pedia para ele fazer ali nos livros, na biblioteca. Então, chega ali. E o professor está sempre dessa forma. E uma outra sensação era assim, quando a gente começou a entender como utilizar a internet de forma eficiente, produtiva, aí já apareceu um outro negócio. Aí já chegou o celular na sala de aula, então agora como é que eu faço com o celular na sala de aula? Agora tira o celular. Aí a gente, pronto, vamos usar o celular como ferramenta educacional. E aí quando começamos a aprender onde é que tecla, chega a IA, que não precisa quase nem teclar, porque com a voz você já faz a pesquisa. E então, assim, eu acho que a grande questão é essa, é que o papel do professor é sempre esse, de tentar entender como usar dessa forma eficiente e produtiva, mas já entendendo que o mundo está nos levando e levando os alunos a pensar menos. Isso. E isso é o grande problema. Porque o que eu percebo é que muitos alunos que chegam, agora já num outro contexto, no contexto da universidade, muitos alunos, eu passo uma questão simples, que o aluno tem que escrever um parágrafo, ele não consegue mais escrever um parágrafo. Se eu pedir em sala de aula, sem ele usar o celular, ele fica ali truncado, não anda. Mas se eu disser, faz em casa, chega no outro dia o texto lindo, porque não foi ele que fez. Foi a IA. Não é? Então, eu acho que esse é o grande desafio para todos nós. Como é que nós vamos fazer isso? E talvez seja essa parte humana que você citou, da humanidade, da sensibilidade, da crítica, que é algo que a IA não consegue ter, mas nós temos. Talvez vai ter, que aí quando a gente começar a aprender nessa IA agora, aí a outra já vai aparecer. Então, vamos fazer uma angústia por vez, para a gente não adoecer. Então essa aí é um comentário, né? Então, é muito interessante você trazer isso, porque já é realidade. Não é que a gente vai pensar como fazer, já é realidade. A gente tem que correr muito atrás disso. Com relação à onomástica e ensino, isso é uma coisa maravilhosa para a gente estar em sala de aula, não só no nível superior, também na educação básica. Eu era professor do Acre e coordenador do Letras Libras lá do Acre, e, naquele momento, eu consegui criar, dentro do curso, uma disciplina chamada Toponímia, Antroponímia e Ensino. E, ali, essa disciplina foi o terreno em que eu plantei as sementinhas de pesquisadores que hoje estão fazendo trabalhos de toponímia, e libras, etc., etc. Agora, em Alagoas, eu acabei de criar a disciplina também. Agora, eu já dei o nome de onomástica e ensino, já pensando que essas outras sub-áreas, né, que estão aí, onomástica e ensino. Tive um pouco mais de dificuldade, porque eu tive que justificar muito por que essa disciplina era importante. E eu peguei duas coisas fundamentais, né? Uma foi falar três coisas fundamentais. Falar da interdisciplinaridade, que foi algo que você trouxe, que é uma coisa que o ensino hoje pede muito, que você tenha esse olhar interdisciplinar para as coisas, de um modo geral. O segundo foi a possibilidade do uso de tecnologias, porque aí a gente já entra no que está, né, nesse momento de ter que usar isso mesmo. E a terceira foi sobre as ODS, né?
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a onomástica em Libras possibilita demais. Então, esses 3 argumentos que eu utilizei possibilitaram a aprovação da disciplina que ela passa agora vai ser oferecida pela primeira vez. E eu pretendo que ela também seja esse terreno para que eu possa plantar ali as sementinhas para esse pessoal pensar. E uma coisa que sua fala me trouxe foi justamente isso, já imaginando como é que eu vou desenvolver essa disciplina, pensando que preparar uma atividade, a IA vai me fazer isso rapidamente. Então, eu já tenho que pensar como é que eu vou fazer, a partir dessa preparação, que a mão do aluno e o pensamento crítico dele torne essa atividade humana, sensível, crítica e, principalmente, relacionada à realidade local, porque isso a IA não consegue fazer. Porque a resposta que ela dá para você no Tocantins, ela vai dar para mim lá em Alagoas. E eu tenho que pensar, em Tocantins tem uma realidade toponímica, onomástica, né, dentro dali, e eu tenho a minha lá em Alagoas e o outro tem ali no Acre. Então, eu acho que nós temos como fazer sim. Agora, é nós que temos que pensar, né, muito mais e tentar correr atrás dessa IA e do que vem pela frente, porque não sabemos. Mas eu quero te agradecer muito por isso e por possibilitar que, num momento como esse, desse evento, nós podemos entender que os estudos onomásticos, eles não ficam nas prateleiras com teses, dissertações e tal. Eles chegam à escola, eles chegam às aldeias, eles chegam às comunidades quilombolas, às comunidades surdas, enfim. Então, parabéns pela fala. É isso. Obrigado. Muchas gracias, me gustó mucho la presentación, a menudo porque el papel del profesor, el profesor como figura que era muy importante en el pasado, ¿no? Que junto con el médico y el cura eran los personajes importantes del pueblo, y cómo el profesor ha visto su figura relegada, olvidada, ya no tiene importancia. Y creo que por eso es importante esto de saber cómo aprovechar esto, no olvidar que son herramientas, ¿no? Que no va a ser la inteligencia artificial la que va a hacer ciencia, somos nosotros. Y de entrada, la manera de hacer ciencia cambia totalmente. Pienso, por ejemplo, cómo ahora se habla de elaborar la unidad hermenéutica, eso que llamamos normalmente el marco teórico-metodológico de una investigación, cómo lo arman rapidísimo en Atlas-T o en Notebook-LM, ese tipo de herramientas. Pero para llegar a esa unidad hermenéutica, tuvimos nosotros ya que elaborar muchas cosas para elaborar el prompt, ¿no? Para la ingeniería de las instrucciones, ¿cómo lo vamos a hacer? Y el riesgo es ese, que los estudiantes se vuelvan tontos, o sea, que no se den cuenta, quizás es nuestro papel de mediadores, ¿no? Pero que no se den cuenta de que si ellos no piensan antes de pedir el resultado inmediato, si no analizan este resultado, si no refinan el resultado, van a perder neuronas, ¿no? Para empezar. Por eso, por ejemplo, la importancia del aprendizaje de lenguas. De lenguas, por ejemplo, el aprender simultáneamente portugués, italiano, francés, usando como mediador el español, que es lo que estamos haciendo ahora en mi universidad. Eso te permite hacer conexiones neuronales que antes no tenías y darte cuenta de que entiendes mucho más de lo que te imaginas, ¿no? Entonces, nuestro papel yo creo que ese es el de mediador. Date cuenta de que esto es una herramienta y que te sirve para pensar, pero el que va a pensar eres tú, porque tú eres el ser humano. Y además no vas a pensar para ti, piensas mejor en comunidad, ¿no? Eso que se llama en las metodologías activas la comunidad de aprendizaje, ahí es donde toma toda su realidad.
Muchísimas gracias, me gustó mucho. Y claro, el encontrar la relación entre la onomástica y la enseñanza es nuestro futuro, si queremos que la disciplina continue. Eu estou muito de acordo com o que vocês dois colocaram, porque eu trouxe essa parte aqui do letramento de futuro, justamente porque eu acho que é um ponto, sabe, o ponto mágico, porque dependendo do que nós definirmos aqui como estratégias, é que nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, eles vão permanecer, porque eles têm resultados práticos, né? É o que no Brasil o governo vem cobrando das universidades, dos programas de pós-graduação. Há um investimento maciço, grande, nas pesquisas, e quais são os resultados práticos? Porque qual é o objetivo do governo? É que resolva o problema que ele não consegue resolver. Então, se eu penso na escola, no saneamento básico, na saúde, ele espera que as pesquisas feitas na universidade, de alguma forma, resultem em resoluções de problemas. E, às vezes, eu acho que nós precisamos disso. Quer dizer, a inteligência artificial nada mais é do que uma ferramenta, ela não é o produto final. E isso, para os nossos alunos, quase sempre é o produto final. Então, porque eles acham que vai lá e escreva o texto que o professor Alexandre pediu. Bom, o texto fica pronto. Mas, e aí, o que você vai fazer com esse texto? Então, essa discussão do letramento de futuro justamente eu trouxe para que a gente possa pensar de que forma nós queremos dar continuidade aos estudos onomásticos daqui 5, 10, 15, 20 anos. Sabe, um planejamento estratégico? É quase que um planejamento estratégico, planejar para o futuro a partir do nosso presente. Então, quando a Cida e a professora Marisa apresentou, né, a fala das duas, a gente já pode, no final, discutir, sim, e agora o que nós podemos fazer? Né? Há possibilidades de juntar, isso é letramento de futuro. É pensar, olha, dá para fazer alguma coisa? De que forma isso é possível? Nesse momento, dá para fazer isso, mas a gente pode começar a pensar para o futuro. Eu acho que é um pouco disso que nós precisamos nas nossas pesquisas. Obrigada. Bem, muito obrigada. E agora vamos dar encerramento, né, às atividades da parte agora das palestras. E temos um coffee break. Mais um coffee break. E o lançamento de livros, né? E amanhã iniciaremos às 8 horas com os simpósios online e à tarde, né, os simpósios presenciais. Tá? Então, até amanhã e, bom, até logo mais, né? Continuando. Muito obrigada e uma boa noite.